Imagina, dormir 9 horas seguidas, num colchão excelente, daqueles bem caros, acordar sem despertador, tomar um café da manhã super reforçado e ir trabalhar. E a rotina é, para todos os efeitos, completamente normal. A famosa rotina perfeita no papel, né? Exato. E mesmo assim, chegar ao fim do expediente com a sensação física de ter corrido uma maratona, mas carregando uma mochila cheia de pedras nas costas. É um nível de esgotamento brutal, sabe? Sim, um cansaço que parece impregnado nos ossos mesmo. Isso. E que desafia qualquer lógica fisiológica. Porque, na ponta do lápis, o corpo teve repouso, teve alimento, teve conforto. E a grande pergunta silenciosa que consome quem vive isso é, por que existe uma exaustão tão profunda quando está tudo absolutamente bem? Essa é a definição perfeita de uma falha na nossa bússola de diagnósticos, eu diria. Porque a sociedade moderna foi condicionada a tratar a energia humana como uma transação bancária simples. Tipo um débito e crédito de energia. Exatamente. Se há gasto físico, a regra diz que exige-se repouso físico para equilibrar a conta. Mas o repouso do corpo é completamente inútil para curar uma estafa que não tem origem nos músculos. Nossa, sim. É um mistério muito particular dos nossos tempos, sabem? Onde a exaustão não vem do que fazemos com as mãos ou com as pernas, mas do estado em que a nossa mente se encontra enquanto fazemos as coisas. Certo, então vamos desvendar isso. Porque esse é o núcleo da nossa imersão de hoje. A gente vai dissecar os conceitos de um artigo muito provocativo publicado no blog de desenvolvimento pessoal da Vanessa Costa. Um texto excelente, de 24 de março de 2026. Isso mesmo. E a missão aqui é investigar as raízes invisíveis dessa fadiga crônica que simplesmente ignora as boas noites de sono. A gente quer entender a engenharia por trás desse cansaço e mapear essa fronteira, sabe? Entre a exaustão do corpo e o peso silencioso que acompanha a falta de propósito. Como exatamente esse material mapeia um sintoma que de fora ninguém consegue enxergar? Olha, o ponto de partida é a quebra dessa ilusão de que presença física equivale à presença integral. O conceito ali gira em torno de uma distinção fundamental entre simplesmente executar tarefas diárias e ter uma conexão real com o impacto dessas tarefas. O famoso piloto automático. Perfeito. É o estado clássico do piloto automático. Existe um corpo ali, respondendo e-mails, acenando em reuniões, pagando boletos, mas internamente há um vácuo. E a premissa central é que a sustentação desse vácuo, no longo prazo, consome muito mais energia vital do que o trabalho braçal mais pesado que se possa imaginar. Caramba! Isso me traz à mente a maneira como os nossos smartphones funcionam. Essa analogia é muito boa. Pensa num aparelho deitado em cima de uma mesa com a tela completamente apagada. Não tem nenhum jogo com gráficos complexos rodando ali, não tem vídeo nem música tocando. Aparentemente em paz. Exato. Aos olhos de qualquer pessoa no ambiente, aquele celular está em repouso absoluto. Mas, nos bastidores do sistema operacional, existem, dezenas de aplicativos rodando em segundo plano. Puxando dados, atualizando as coisas. Isso, estão triangulando o sinal de GPS, atualizando o banco de dados, sincronizando arquivos na nuvem. A bateria está sendo drenada de forma implacável por um esforço que é totalmente invisível. É uma imagem muito precisa. E viver no piloto automático parece exatamente isso, né? O corpo está em aparente repouso ou numa rotina de baixo impacto físico, mas os, aplicativos existenciais rodando em segundo plano estão sugando toda a carga vital da pessoa. O que é fascinante aqui é a explicação neurobiológica e psicológica de como essa bateria vai se esvaindo sem que a percepção consciente acompanhe o processo. Como assim? Não é algo que a pessoa percebe na hora? Não, porque não é um evento agudo, sabe? Não acontece num único dia ruim. Há toda uma cronologia na perda de sentido. Inicialmente, o cérebro humano, que é uma máquina espetacular de reconhecimento de padrões e busca de significado, começa a emitir alertas. Tipo, uma luz vermelha piscando no painel? Bem isso. Surge um desconforto sutil, uma pontada de inadequação. Aquela intuição de que algo no roteiro diário não se encaixa com os valores internos da pessoa.
Mas aí entra o grande catalisador do problema, certo? A supressão. Sim, a supressão contínua desse alerta para conseguir atender às demandas externas. Espera, deixa eu fazer um parênteses e aprofundar um pouco isso. Porque se o indivíduo percebe o alerta, por que o esgotamento só se agrava? A tendência natural não seria corrigir a rota imediatamente? Seria, se o ambiente permitisse uma pausa para reflexão. Mas as engrenagens da rotina não param. O aluguel vence, os prazos dos projetos se acumulam, a expectativa social de sucesso não tira férias. É a pressão do dia a dia esmagando qualquer pausa. Exatamente. E para conseguir dar conta do agora, o indivíduo precisa reprimir ativamente aquele questionamento interno. E olha, suprimir emoções e intuições exige um esforço cognitivo que é simplesmente monumental. Uau! Então o cansaço vem dessa repressão. Muito. O córtex pré-frontal precisa trabalhar dobrado para abafar os sinais do sistema límbico que ficam lá gritando por mudança. E ao fazer isso repetidamente, a aceitação do piloto automático se solidifica como um novo padrão. O estado de alerta crônico vira uma dormência crônica, então. Perfeitamente colocado. E o peso gigantesco dessa supressão é o que drena a bateria. A exaustão, portanto, não vem das planilhas ou das reuniões em si, mas da fricção interna de fazer algo que não reverbera em absolutamente nada dentro de quem o faz. Uma fricção constante e invisível. Nossa, é uma imagem pesadíssima. O que nos coloca diante de um instinto quase automático que a nossa cultura nos ensinou a ter frente a qualquer tipo de cansaço ou queda de rendimento. Que é tentar resolver na força bruta. Exato. Quando a bateria do celular começa a cair para 20% no meio do dia, a reação imediata é procurar uma tomada rápida, né? E na vida profissional e pessoal, essa tomada é a nossa obsessão atual por mais produtividade. Isso levanta uma questão super importante sobre a armadilha das soluções fáceis para problemas complexos. Como a autora aborda isso no artigo? Diante do esgotamento, a intuição comum dita que o problema é a ineficiência. A lógica passa a ser tipo, se há um sentimento de inutilidade e cansaço, a solução é acordar mais cedo, baixar um aplicativo de gestão de tempo, dominar a técnica Pomodoro. Espremer mais tarefas nas mesmas 24 horas. Isso. Mas o conceito que estamos dissecando hoje prova justamente o contrário. Pessoas esgotadas pela falta de sentido não estão cansadas porque estão fazendo pouco. Elas estão cansadas porque a ação em si perdeu a conexão com o propósito. Mas aqui eu preciso fazer um papel de contraponto rápido. Manda. Porque a pressão que vem do mundo real é gigantesca, sabe? A gente abre qualquer rede social e é um bombardeio de frases como trabalhe enquanto eles dormem ou seja a sua melhor versão em alta performance. O tempo todo. Pois é, existe um ecossistema inteiro lucrando com a ideia de que a força bruta resolve qualquer estagnação. Como alguém que está no meio desse furacão, sentindo o peso do piloto automático, consegue ignorar a cobrança externa e simplesmente aceitar a ideia de que fazer mais esforço só vai piorar a situação? É muito difícil mesmo. Não soa quase como um convite à desistência aos olhos do mercado de trabalho? Essa é a grande confusão da nossa era, eu acho. Achar que movimento é sinônimo de direção. A cobrança pelo esforço constante parte de uma premissa equivocada de que qualquer energia gasta se traduz automaticamente em progresso. O que não é verdade. Longe disso. Se não há clareza de propósito, otimizar a rotina com aplicativos de eficiência serve apenas para fazer as coisas erradas de forma muito mais rápida. Imagina a cena de alguém num barco a remo. Ok, um barco. A pessoa está usando toda a força do corpo, as mãos estão calejadas, o suor escorre pelo rosto, o batimento cardíaco está no máximo. Mas o barco está firmemente ancorado no fundo do mar. Nossa. O mercado de trabalho focado apenas na performance pura elogia o suor e a técnica da remada, ignorando completamente a âncora. Que loucura isso. E faz todo sentido. O material foca justamente em desconstruir essa ilusão. O cansaço que quebra o ser humano de dentro para fora não vem de carregar um peso imenso. Vem da percepção devastadora de carregar um peso imenso para absolutamente lugar nenhum. Remar um barco ancorado. Isso traduz de forma dolorosamente visual a sensação de estar sempre ocupado, mas nunca produtivo ou realizado, né? O calo na mão sem 1 centímetro de avanço no horizonte.
É uma metáfora cruel, mas muito real. Muito. E se a força bruta e a hiperprodutividade não quebram essa âncora, a gente precisa olhar para qual combustível realmente funciona. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Sim, porque a segunda pílula mágica entra em cena. Exato. Assim que a gente descarta a disciplina cega, a cultura moderna nos oferece imediatamente uma segunda opção maravilhosa: a motivação. A crença geral é de que basta assistir ao vídeo certo de manhã, ler a biografia de um bilionário ou, sei lá, repetir afirmações positivas no espelho para a energia voltar a fluir. Só que o mercado da motivação é construído em cima de emoções extremamente voláteis, sabe? É uma tentativa de gerar faíscas químicas num motor que precisa de combustível constante. E o artigo bate forte nisso, não é? Bate sim. O argumento central analisado hoje afasta completamente a motivação desse cargo de salvadora da pátria, relegando ela ao seu papel real, que é um estado emocional passageiro. É como depender do clima? Perfeito. Confiar na motivação para sair do piloto automático é como decidir atravessar um oceano dependendo de rajadas de vento imprevisíveis que podem sumir por dias inteiros. E a dicotomia apresentada no texto para substituir a motivação é brilhante em sua simplicidade. A frase que ancora essa parte da análise é letal. Ela diz que a motivação vai e volta, mas a clareza permanece. É uma distinção maravilhosa. O que a clareza oferece que a motivação não consegue entregar, afinal. Como esse conceito de clareza atua lá na neurologia e no desgaste diário que a gente mencionou no começo. A clareza age diretamente naquilo que a psicologia chama de fadiga de decisão. Voltando à metáfora do barco, a motivação é o vento, mas a clareza é a bússola e o mapa. Ah, sim. A direção. Exato. Quando falta uma bússola interna, cada pequena interação do dia se transforma num labirinto cognitivo para a pessoa. Devo assumir esse projeto novo? Devo responder esse e-mail agora ou só à noite? Vale a pena discutir naquela reunião? E cada uma dessas perguntas vai gastando a bateria. Sem um norte bem definido, o cérebro processa todas essas minúsculas escolhas como crises existenciais em miniatura. A energia vai sendo torrada na deliberação constante de coisas banais, pura e simplesmente porque não há um filtro de valores para guiar as respostas. O que significa que, no fundo, a falta de clareza terceiriza as nossas decisões para o caos ao redor, né? Se não há certeza do que importa, a pessoa passa a viver em modo totalmente reativo, apenas apagando os incêndios que os outros criam. Exatamente isso. E a clareza muda a dinâmica dessa queima de energia. Saber o que faz sentido construir a longo prazo atua como um gabarito para a vida. Um gabarito? Como assim? Uma régua de valores. Isso abrange desde a relação que se quer ter com o dinheiro até o impacto que se quer deixar no mundo. Quando se tem esse gabarito, as decisões diárias deixam de exigir longos debates internos. O peso cognitivo despenca. E é daí que vem aquela sensação de leveza que o texto menciona. Isso. O volume de trabalho pode até continuar alto, as horas de dedicação podem ser as mesmas, mas a energia não está mais sendo desperdiçada lutando contra dúvidas internas o tempo todo. Entendi. E isso altera até a qualidade do cansaço no fim do dia. Porque, sejamos realistas, mesmo com a vida mais alinhada possível, o fim de um expediente ainda vai trazer cansaço. Óbvio, o cansaço físico sempre vai existir. Mas parece ser uma fadiga limpa, digamos assim. O corpo pesa, mas a mente está serena. É a diferença entre o cansaço de quem está erguendo o próprio castelo tijolo por tijolo e a agonia de quem está carregando pedras de um lado para o outro só para se manter ocupado num terreno baldio. Nossa, uma distinção crucial feita pelo material é como essa clareza ajuda a recalibrar a expectativa sobre dinheiro e sucesso. Porque um dos motivos mais fortes para as pessoas continuarem remando aquele barco ancorado é a adoção de um propósito terceirizado. Propósito terceirizado. Sim, adotar a definição de sucesso do chefe, da família ou das redes sociais, o que na maioria das vezes equaliza propósito com um acúmulo financeiro indiscriminado. Isso garante a desconexão interna. Fica tentando viver o sonho do outro. Exato. A verdadeira clareza exige uma honestidade brutal sobre o que é suficiente e o que é essencial para cada indivíduo, descolando o valor pessoal da validação externa. O que nos empurra direto para o abismo prático dessa nossa conversa. Porque quem está escutando a gente agora e reconhece todos esses sintomas em si mesmo, ou melhor,
O esgotamento ilógico, o barco ancorado, os aplicativos drenando a bateria em segundo plano, a pessoa pode entrar em pânico. É uma realização assustadora. Muito. Então, o que tudo isso significa na hora de agir? Porque quando tomamos consciência do peso do piloto automático, o impulso imediato do nosso cérebro ansioso é destruir tudo, criar uma ruptura dramática. Aquela vontade de jogar tudo pro alto. Isso, a fantasia de enviar um e-mail de demissão às 3 da manhã, vender os pertences e fabricar queijo artesanal nas montanhas, sabe? A famosa rota de fuga. E a ironia trágica dessa fantasia de fuga é que ela raramente cura o esgotamento existencial. Por que não? Parece tão libertador. Porque a pessoa leva a própria mente sem propósito na bagagem para as montanhas. O que ocorre é apenas uma troca de cenário, que ainda por cima vem acompanhada de um pico de estresse financeiro e logístico gigantesco. O problema viaja junto com a pessoa. Sim, a raiz da exaustão não está no ambiente físico, está na forma como o indivíduo interage com ele. E é nesse ponto que a abordagem do artigo se revela incrivelmente pé no chão. Não há um manual ali dizendo para largar tudo amanhã e virar um nômade. De jeito nenhum. A solução inicial proposta para quebrar o ciclo é um movimento puramente interno e silencioso, totalmente focado no autoconhecimento. O remédio não é a ação imediata, mas sim o questionamento. Se conectarmos isso ao cenário geral do esgotamento invisível que a gente vem discutindo, o ato de começar a se questionar atua como o desligamento do piloto automático. É o botão de off. Isso. A premissa libertadora aqui é que viver no automático requer justamente não pensar sobre o motivo das ações. No minuto em que alguém, lá na frente do tela do computador, para e pensa, tipo, por que eu faço isso dessa maneira? Onde eu quero estar em relação a isso daqui a 5 anos? Uma pequena rachadura se abre. Exato, uma pequena rachadura se abre na rotina mecanizada. O questionamento suspende a supressão daquele alarme interno que a gente mencionou no começo. Deixa de ser necessário gastar energia abafando o desconforto, então, porque agora o desconforto passa a ser investigado. É uma mudança de postura brutal. Eu enxergo isso como a diferença entre tentar fugir de um quarto totalmente escuro, correndo desesperadamente, ou simplesmente parar e tatear a parede até encontrar o interruptor, sabe? É uma ótima visualização. Porque a corrida cega causa machucados graves. A pessoa tropeça nos móveis da própria vida. Acender a luz, que no nosso caso é o questionamento, não muda nenhum móvel de lugar instantaneamente. As paredes continuam da mesma cor, a mobília continua velha. Nada muda por fora. Exato. Mas só o fato de poder enxergar a disposição das coisas já elimina o medo e o gasto absurdo de energia que a escuridão exige da gente. É por isso que buscar novas ideias, expandir as leituras e simplesmente organizar o pensamento ganha um papel de destaque tão grande no texto. É a preparação. É o ato de construir a lanterna mental antes de decidir qual porta abrir. Saber que não é preciso um esforço braçal externo agora, mas sim um redirecionamento de atenção é um alívio imenso. E olha, essa fase de observação demanda uma postura muito específica, que é a curiosidade. Curiosidade em vez de cobrança. Exatamente. O grande risco ao começar a investigar a própria falta de clareza é cair na armadilha da autocrítica. Se a investigação for acompanhada de julgamento severo, tipo, se punir por ter passado anos vivendo no piloto automático, A bateria vai continuar drenando. vai continuar drenando muito, só que agora por conta da culpa em vez da apatia. O questionamento deve ser o de um cientista curioso observando um fenômeno, entendendo que todo esse tempo no piloto automático foi apenas o cérebro operando com as ferramentas que tinha disponíveis até o momento. Não precisa se culpar por tentar sobreviver, né? Não de forma alguma. Não se exige esforço braçal extra para descobrir o próprio norte. Exige-se apenas silêncio e atenção. Nossa, excelente. Para amarrar essa nossa imersão de maneira clara para quem está acompanhando a gente, vamos repassar a evolução dessa ideia fantástica da Vanessa Costa. Vamos lá. A gente partiu da estranheza daquele esgotamento profundo que sobrevive a 8 horas de sono. E descobrimos que ele é fruto de um peso invisível, gerado pela fricção interna de viver no piloto automático. Supressão pura de energia. Sim. Vimos também como a cultura nos engana com a promessa de que ferramentas de produtividade curam a estafa,
quando, na verdade, aplicar eficiência numa direção vazia é apenas remar um barco firmemente ancorado. Muito suor e pouco resultado. Depois derrubamos o mito de que a motivação diária é o combustível para a mudança, entendendo que a clareza é a única bússola capaz de eliminar a fadiga das infinitas decisões diárias. A motivação é o vento, a clareza é a bússola. Perfeito. E o mais confortador de tudo, a gente descobriu que encontrar o próprio rumo não começa implodindo a vida atual, mas sim acendendo a luz do questionamento interno, tateando com curiosidade as próprias escolhas. É o conhecimento transformado numa ferramenta para entender a própria engenharia mental. Ideal para qualquer um que já carregou a culpa silenciosa de estar exausto ter uma vida teoricamente intacta por fora. Exatamente. Bom, e para encerrar, a gente sempre gosta de deixar algo para quem escuta refletir. E como uma expansão final da ideia de que sair do piloto automático depende fundamentalmente de começar a questionar, fica aqui uma provocação intelectual. Manda. Qual é aquele hábito, aquela obrigação ou a pequena rotina diária executada de forma tão mecanizada há anos que os reais motivos da origem disso já foram completamente apagados da memória? Identificar essa pequena engrenagem invisível pode ser o primeiro passo real para iluminar o quarto escuro. É um excelente momento para investigarmos as nossas próprias rotinas. Fica a reflexão. Até a próxima imersão.